Pronto. Nós estamos gravando a nossa aula, ela vai ficar em torno de 40 minutos a gravação, e a partir de agora nós vamos estudar o tema que eu propus que nós fizéssemos hoje, tá bom? Então a gente vai começar aqui com o material que eu disponibilizei para vocês. Eu acredito que todo mundo acabou estudando aquela, pelo menos deu uma olhada naquela notícia do Lula, né, Adélio? Aquela notícia que falava da época. Deixa eu só tirar essa barra para cá. Pronto. Vou colocar aqui. Tá bom. Galera, então, o que a gente vai estudar a partir de agora? Autorizações de saída. Como é que é isso aqui? Deixa eu passar de execução provisória. A gente vai ter que ter em mente o seguinte, esse tema que nós estamos estudando. O cara está preso lá na penitenciária. Então, a lei de execuções penais, a partir do artigo 120, ela traz algumas regras que vão possibilitar que a pessoa que está lá no presídio, ela possa sair temporariamente. Eu não estou falando aqui daquela saída que ele vai para a rua e vai ficar na rua. Eu estou falando aqui de saída que ele vai ter que, em algum momento, voltar para o mesmo regime que ele estava. Então, o tema que nós vamos estudar hoje se chama autorizações de saída, e eu vou pedir agora muita atenção em duas palavrinhas que eu vou falar que os nomes são parecidos e eles causam confusão. Esse tema autorização de saída, ele é o genérico. Ele vai se subdividir em dois outros temas. Os temas são saída temporária, tá bom? Que é aquela saidinha que a gente ouve muito falar na imprensa, que a pessoa foi no Dia das Mães, que a pessoa foi no Natal, que a pessoa foi na Páscoa, que a pessoa foi no Círio. Essa é a saída temporária. Nós temos também a permissão de saída, que essa é a primeira que nós vamos aprender. Então, agora, nós estamos aprendendo a permissão de saída e daqui um pouquinho a gente está aprendendo a saída temporária. Nós agora não estamos no Código Penal. Nós estamos na Lei de Execuções Penais, tá bom, galera? A regra desse nosso estudo não está prevista no Código Penal. A regra desse nosso estudo ela está prevista na Lei de Execuções Penais. Então, vamos logo para a permissão de saída. Vocês se lembram na época do Lula, que morreu o irmão dele e depois morreu o neto? A confusão que foi? Ah, o Lula vai sair, o Lula não vai sair. Então, vamos ver o que a Lei de Execuções Penais fala sobre esse tema. Olha só, artigo 120 da Lei de Execuções Penais, ela nos diz duas situações em que o preso ele pode sair da penitenciária, não precisa nem de autorização judicial. Olha que interessante. No artigo 120, nós vamos ter as permissões de saída. As situações que eu vou falar que estão previstas aqui não precisa nem de autorização do juiz. Quem manda sair nesse caso é o próprio diretor do presídio. Então, olha que interessante. A gente vai primeiro aprender aqui a permissão de saída e nós já vamos saber a diferença para a saída temporária. A permissão de saída ela é permitida nas seguintes hipóteses. Olha aqui o 120. Para preso que está no regime fechado, para preso que está no regime semiaberto e para o preso provisório. Então, a permissão de saída ela é permitida para o preso que está trancado, lá no regime fechado. A permissão de saída é permitida para o preso que está no regime semiaberto. E a permissão de saída é permitida, inclusive, para preso provisório. Agora, a Raquel pode estar pensando assim, professor Diogo, mas quem é que é preso provisório? Raquel, o preso provisório é aquela pessoa que está lá no presídio, mas ainda não houve a sentença dela, ou ainda não houve o trânsito em julgado. É aquela pessoa que o processo dela ainda está andando. Vamos imaginar que ela foi presa em flagrante, ela está lá no presídio, o processo dela está caminhando, está andando, mas não houve definição. Então, eu não posso falar que ela é um preso definitivo, por isso que o nome é preso provisório. Então, para quem está no regime fechado, para quem está no regime semiaberto e para quem é preso provisório, segundo o artigo 120 do Código Penal, vai ter direito, por autorização do diretor da Casa Penal, a sair nas seguintes situações. Olha só as situações quais são. Se
Se morrer, falecimento, doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Olha o que eu vou repetir. Se uma dessas pessoas, parentes do preso, ficar doente ou falecer, ele tem direito de ir visitar essa pessoa. Quem são essas pessoas? O cônjuge, né? Ou o companheiro dessa pessoa, os ascendentes, que são os pais, os descendentes, que são os filhos, ou o irmão. Aqui a gente já vê a primeira confusão. Olha qual foi a confusão que teve. Antes do neto do Lula morrer, o irmão do Lula morreu, vocês se lembram? E olha o que a lei diz, que em falecimento de irmão, o preso, eu não estou aqui politizando não, eu gosto de utilizar esse exemplo, porque como é que está na nossa memória, aquela confusão do Lula, fica mais fácil da gente aprender, tá bom, galera? Mas não é para politizar, não. É só para falar que realmente, em relação ao irmão do Lula, ele teria direito a ir no funeral do irmão. Aí o que foi que aconteceu? O diretor do presídio ele não permitiu. Quando o diretor do presídio não permite, você vai ter que pedir autorização para quem? Aí você vai ter que pedir autorização para o juiz da execução penal. Então, o diretor não autorizando, vamos imaginar que vocês têm um cliente, o cliente está preso e a mãe do cliente de vocês morreu. Aí, logicamente, que vocês vão lá no presídio avisar que a senhora faleceu e que vocês querem que o cliente de vocês vá lá no velório. Oi, Stephanie, tudo bom? Coloca aí no mudo. Aí vocês querem que o cliente de vocês vai no velório da mãe dele. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ou ele deixa, ou o diretor do presídio vai deixar aquele preso no velório e está tudo resolvido. Se o diretor do presídio, Adélio, não deixar ir lá no velório, aí você vai entrar com uma medida judicial. E essa medida judicial é para o juiz da execução penal. A outra situação também, Adélio, em que o preso pode sair só por ordem do diretor do presídio é se o preso estiver doente. Vamos imaginar agora do coronavírus. Aparece uma pessoa com coronavírus lá no presídio. A gente sabe que o presídio não tem condições de cuidar com uma pessoa com coronavírus. O que o diretor do presídio faz? O diretor chama o pessoal dele, olha, bota esse carro aqui na viatura e leva para o hospital. O diretor não precisa nem de autorização do juiz. Ele faz por uma ordem que a lei deu para ele. Então, nessas duas situações que nós estamos vendo aqui, o diretor não precisa de ordem do juiz. Quando é que nós vamos pedir autorização para o juiz? Só no momento em que o diretor não cumprir com essa ordem. Tá bom, galera? Então, a autorização de saída ela não é difícil, ela é fácil. É só a gente se lembrar do caso do Lula, daquela confusão do Lula, e aí a gente tem que gravar que é uma prerrogativa do diretor do presídio, e eu só vou para o juiz se o diretor do presídio ele não autorizar, não deixar. Beleza. Agora, sabe para onde a gente vai? Para saída temporária. A saída temporária, eu quero que vocês gravem lá com a Suzana von Richthofen, acho que é esse o nome, né? Esse mesmo será? A Suzana von Richthofen, porque deu uma polêmica muito grande, né, Adélio? Acho que alguns meses atrás, porque ela foi autorizada numa saída temporária no Dia das Mães. A menina matou a mãe, matou o pai, e aí ela teve direito à saída temporária no Dia das Mães. Então, a gente vai ver primeiro o que é saída temporária. Olha, lá na permissão de saída, a gente já vai começar a aprender a diferença, tá bom, Sibeli? Eu sei que você está anotando, eu estou vendo você anotando tudinho. Lá na autorização de saída, ela cabe para quem está no regime fechado, para quem está no regime semiaberto e quem é preso provisório. A saída temporária, não. A saída temporária só vai ter direito à saída temporária a quem está no regime semiaberto. Então, escreva aí pegadinha. Pegadinha. Só tem direito à saída temporária quem está no semiaberto. Ou seja, você já está aprendendo agora a diferença da saída temporária para permissão de saída. A permissão de saída, fechado, semiaberto e provisório, aqui só vai ter direito quem estiver no semiaberto. Então, essa é a primeira diferença. Então, o artigo 122 vai dizer, eu posso sair
temporariamente para fazer o quê? Olha que legal. Inciso 1, Adélio, para visitar a família. Então, eu posso sair temporariamente do presídio para visitar a família. Eu também posso sair temporariamente do presídio para fazer o quê? Para frequentar curso. Ou fazer um curso supletivo, ou uma faculdade, alguma coisa do tipo assim, tá bom? E eu também posso sair para fazer alguma atividade que, de alguma maneira, ela vai me ajudar na minha ressocialização. Essa última, ela é muito fraca, a gente quase não vê. A gente vai ver mesmo que a saída temporária ou vai ser para visitar a família, ou para frequentar curso, faculdade, alguma coisa do tipo, tá bom? Isso aqui, o parágrafo único, ele foi acrescentado recentemente, isso não existia. Hoje, o juiz, ele libera para saída temporária, mas o que ele pode fazer se tiver? Colocar uma tornozeleira eletrônica para o cara não aprontar nada nesse meio de caminho. Aqui em Paragominas, é um dos poucos lugares no interior que nós temos tornozeleira eletrônica. Nós só temos tornozeleira eletrônica Belém, Paragominas, Marabá e Santarém. Então, aqui a gente coloca a tornozeleira eletrônica e numa tela de computador lá no presídio a gente fica vendo tipo um radar, um mapazinha, onde o preso está indo, o que ele está fazendo. Então, na saída temporária, o juiz tem essa prerrogativa, tá bom? E quando é que o cara vai ter direito à saída temporária? A gente vai ter duas situações. Se o cara for primário, olha só, galera, se o cara for primário, depois de 1/6 do cumprimento da pena dele, ele já vai ter direito à saída temporária. Se o cara for primário, tá bom? Se o cara for primário, depois de 1/6 que ele cumpriu de pena lá dentro, ele já vai ter direito à saída temporária. Se ele for reincidente, é 1/4, ou seja, 25%. Se for reincidente, é 1/4. Se for primário, é 1/6. Adélio, olha aqui uma coisa interessante no artigo 123, no inciso 3, que tem que ter compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. É por isso que muito jurista criticou muito o juiz que liberou a Susana von Richthofen para a saída no Dia das Mães. Porque a saída do Dia das Mães, em regra, era para nós confraternizarmos com as mães, bater os parabéns para a mãe e assim por diante. Como ela matou a própria mãe, muita gente criticou o juiz porque ele, quando deferiu esse direito para ela, ele acabou não tendo compatibilidade, porque a mulher mata a mãe e vai sair para o Dia da Mãe, então não teria muita compatibilidade. Então, muita gente criticou o juiz, porque, em tese, ele deveria ter prestado mais atenção nesse inciso 3 do artigo 123 do Código Penal, tá bom? Agora, a gente vai para uma informação bem legal. Raquel, vai tomar um café, Raquel. Tu está me passando sono pelo vídeo, de tanto que tu está bocejando aí, tá bom? Toma uma Coca-Cola. Vamos lá. Eu quero que vocês anotem isso, porque isso é o principal. O cara, quando sai, artigo 124 da Lei de Execuções Penais, o cara, quando sai por saída temporária, ele tem direito a ficar, olha, até quantos dias fora? 7. Tá bom, galera? O cara, quando sai de saída temporária, ele tem direito a ficar até 7 dias fora do presídio. Depois, não quer dizer que o direito dele é 7. O juiz pode colocar 4, o juiz pode colocar 3, o juiz pode colocar 5, mas a regra é que ele possa ficar até 7 dias fora do presídio. No final, no 8º dia, ele tem que voltar, tá bom? Agora, aqui tem uma coisa interessante. Esses 7 dias, ele tem direito a mais 4 vezes no ano. Então, ele tem direito a 5 saídas temporárias de 7 dias. O cara vai ter... É muita moleza, né, Adélio? Eu estou para praticar um crime. Não posso nem falar isso, que isso está sendo gravado. É brincadeira, viu, gente? É só para efeito didático. O cara, então, tem direito à saída temporária de 7 dias durante 5 vezes ao ano. Então, isso vai dar uma média o quê? De 35 dias? Quem é bom de matemática? 7 vezes? Isso. Então, Raquel, ele vai ter direito a sair durante um ano, 35, ele vai ter direito durante um ano sair até 5 vezes, ficando 35 dias fora do presídio. Só tem uma regra aqui que eu quero que vocês observem o seguinte: entre uma saída e outra, não pode ter um tempo inferior a 45 dias.
entre uma saída e outra, não pode ter um tempo inferior a, eu falei o quê? 45 dias? Isso, 45 dias. Então, ela tem que ser distribuída ao ano, porque senão o juiz poderia colocar uma semana uma semana outra e assim por diante. Então, essa é uma regra que vocês anotaram que é muito interessante. Daqui um pouco eu tenho algumas questões de concurso público que vocês vão ver como é que elas estão sendo cobradas, tá bom? Até agora, a imagem e o áudio estão legal? Está todo mundo aprendendo? Eu estou vendo que tem algumas pessoas escrevendo aqui no chat, mas eu não estou conseguindo ver. Se for alguma coisa importante, pode liberar o áudio e aí você fala e eu tento corrigir. Tá bom, galera? Aqui eu não vou falar muito para vocês, porque isso aqui é mais uma coisa burocrática. O que o preso tem que fazer para poder sair, quer dizer, o endereço dele, as proibições e assim por diante. Aqui tem uma coisa legal que diz que ele é proibido de frequentar bar, casa noturna ou estabelecimento. Aí no dia da saída temporária está todo mundo lá no boteco da esquina, né? Saiu, está todo mundo no boteco. Pela lei não pode, é proibido. Você não pode frequentar nem bar, nem casa noturna para visitar umas meninas lá. Isso não pode, isso é completamente proibido, tá bom? Aqui no parágrafo 3º, tá aquela regra que eu falei para vocês que entre uma e outra tem que ter 45 dias de intervalo. Então, eu vou avançar. Olha, questão de concurso público. Bora ver isso aqui, que interessante. Deixa eu subir essa barra aqui, tá bom? Polícia Civil de Goiás. Vamos ver o que é isso aqui. De acordo com a Lei de Execuções Penais, se um preso for comunicado do falecimento do irmão dele, olha o caso do Lula, viu, galera? O Lula ficou sabendo que o irmão dele morreu. O que pode acontecer aí? Vamos olhar de um por um. Deem uma olhadinha aí, 3 minutinhos, que é o tempo que eu vou beber água e já vou responder de uma por uma, tá bom? Voltei, vamos lá. A letra A diz o seguinte, alternativa A. O juiz da execução penal poderá autorizar a saída temporária do preso para comparecimento ao enterro, desde que ele apresente bom comportamento no estabelecimento prisional. Nada a ver isso aqui, galera, até porque só vai para a mão do juiz se o diretor do presídio não autorizar. Então, essa letra A não é a resposta, tá bom? Vamos lá. Ele não terá direito à saída do estabelecimento prisional, devido ao fato de não haver previsão de concessão desse benefício errado. Artigo 120 da Lei de Execuções Penais. Então, a B também está errada. Letra C. O diretor do estabelecimento prisional poderá conceder a permissão de saída ao preso, independente dele ser provisório ou de estar cumprido pena em regime fechado. Essa aqui. Essa aqui é a resposta, porque pode ser no regime fechado, semiaberto e no provisório, tá bom? Então, eu não vou avançar nem nas outras duas e vou seguir o barco. Vamos ver outra questão a respeito disso. Olha aqui, essa questão é para promotor, 2014, lá do estado de Pernambuco. Deixa eu repetir de novo. Tem muita gente que está ali no chat colocando alguma coisa. Se for algo importante, fale, que eu já respondo na hora, porque eu não estou conseguindo ver o chat, só está aparecendo a notificação para mim, tá bom? Vamos lá, 2014. No tocante às autorizações de saída, pode-se assegurar que a autorização de saída é o gênero. Então, aqui ele pode estar tanto falando da permissão de saída como da saída temporária. Letra A. A autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvido unicamente a administração penitenciária. Errado. Não sei nem de onde eles inventaram isso. Letra B. Apenas os condenados que cumprem pena no regime fechado poderão obter permissão para sair do estabelecimento em virtude de falecimento. Não. Está errado. Pode ser no regime fechado, semiaberto. Então, essa aí também está errado. Indevida
a determinação, letra C, né? Indevida determinação de utilização de equipamento de monitoramento eletrônico. Errado. O juiz pode colocar a tornozeleira eletrônica no cara, sem problema nenhum. Letra D. Apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização de saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta para visitar a família. Essa aqui. A saída temporária só pode ser feita para quem está em estabelecimento em regime semiaberto. E ela vai ser sem vigilância para visitar a família. Então, essa é a alternativa correta, tá bom? Aí, eu já passei isso. E aí, na última aula, vocês se lembram que eu passei o vídeo do Fernandinho Beiramar? Que a gente fez uma atividade com o vídeo do Fernandinho Beiramar? Então, isso aqui é bem legal. A situação do Beiramar é o chamado RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. Como é que funcionava, Délio? Funcionava o seguinte: até 2003, não existia lei nenhuma tratando sobre isso. Então, quando você pensar no RDD, você já vai imaginar o seguinte: é um preso carne de pescoço, porque o cara é tão rebarbado que nem a prisão normal está dando jeito nele. Então, você tem logo que fazer essa associação. RDD, o cara já foi preso, já está lá na penitenciária e a penitenciária não deu jeito nele, e aí ele aprontou lá dentro, e aí ele vai ter que ir para uma coisa mais dura ainda. Então, o que acontecia? Lá em São Paulo, antes de 2003, começou a surgir alguns presos de facções que eles matavam o cara lá dentro, arrancavam a cabeça, destruía a cela, e o diretor do presídio não sabia o que ele fazia, né? Então, eles começaram a pensar numa situação para colocar o cara em isolamento, mas, às vezes, até o cara em isolamento, lá no isolamento, ele previa, ele aprontava. Então, o legislador, em 2003, ele criou uma lei que fez inserir na Lei de Execuções Penais o regime disciplinar diferenciado, e aí esse regime disciplinar diferenciado é como se fosse o seguinte, não é preconceito que eu vou falar, mas é mais ou menos assim. A mãe está o dia todo com o menino, ela já deu 2 sandalhadas no menino e não deu certo. Aí, qual é a alternativa que ela vai fazer agora? Olha, vou falar para o teu pai. Aí, o menino vai pegar uma surra do pai. Então, o RDD é como se fosse a surra do pai. Já seria a última situação, a situação mais drástica. Olha aqui nos slides, que coisa interessante. O RDD, eu vou falar assim para não ficar muito longo, ele pode ser aplicado em 2 situações, que na verdade são 3. A primeira hipótese é uma sanção disciplinar. Que coisa difícil é isso, sanção disciplinar? É uma penalização. O cara fez alguma coisa e agora ele vai ser punido. Então, o RDD, ele pode servir como uma punição. O que isso quer dizer? O cara fez algo errado dentro da penitenciária e agora ele está sendo punido. A outra situação é uma medida cautelar. O que é medida cautelar? Fernandinho Beiramar. O que eu estou querendo dizer? Só o fato de dizer que o Fernandinho Beiramar está indo para algum lugar já mete medo em todo mundo. Pela fama dele, que a gente vai ver lá no último slide. Então, a medida cautelar, a gente nem espera que o cara apronte. A gente vai ver que tem 2 situações que só por ter receio dele aprontar ou por ter indícios que ele, por exemplo, faça parte de organização criminosa, que eu já posso colocar ele no RDD, tá bom? O RDD, ele era muito complicado. Graças a Deus o Moro mudou, porque ele era cheio de regra, até para explicar era difícil. Agora, com a nova lei, ele ficou muito mais fácil. Por que eu coloquei em vermelho? Porque ele está todo em vermelho. Porque tudo isso agora foi modificado pelo pacote anticrime. Então, o Moro modificou tudo isso e ficou mais fácil para a gente aprender. Então, o cara, vamos ver as situações em que o cara pode ir para o RDD. Está lá no caput do artigo 52. Eu vou fazer uma leitura para vocês entenderem. Olha, a prática de fato, previsto como crime doloso, constitui falta grave. E quando ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. O que é isso? Dentro do presídio, o cara faz um crime doloso, não é só um crime doloso. Além dele ter feito um crime doloso, esse crime criou uma confusão dentro do presídio. Vamos imaginar o seguinte: o cara mata outro, o cara
mata um rival dentro do presídio. Ele matou o rival dentro do presídio e isso criou um rebuliço. Ei, eu pedi para vocês saírem. Quem é que está falando? É o Vinícius, né? É tu, é Vinícius? Tá vazando um áudio aí. O Vinícius está brabo com os filhos dele. Eu acho que é o Vinícius pela voz, não tenho certeza. Sou eu mesmo. Vinícius, eu falei assim, que às vezes é bom colocar no mudo a própria pessoa, porque eu não consigo te visualizar aqui, eu só te reconheci pela tua voz. Às vezes é bom a pessoa se colocar no mudo, e aí qualquer coisa que tu quiser perguntar, tu libera e já fala, porque aí não vaza som nenhum. Então, Vinícius, olha só aqui que interessante. Para o preso ir para o RDD, lá dentro da penitenciária, ele pratica um fato definido como crime doloso, e esse fato causa uma subversão da ordem lá dentro. Então, o cara fazendo isso, eu vou pegar e vou colocar o RDD como se fosse uma solitária lá dentro. Tá bom, Raquel? O RDD como se fosse uma solitária lá dentro. E aí, durante quanto tempo o cara pode ficar desse jeito? No máximo 2 anos. No máximo. Então, vai depender da gravidade do que ele praticou. Não é que ele vai ficar 2 anos no RDD. No máximo, ele vai ficar até 2 anos. Então, vamos imaginar que se for uma briga lá dentro e causa um rebuliço, o juiz coloca ele no RDD 6 meses. Se for uma morte, o cara arranca a cabeça, tira as tripas, faz o escambau lá, aí o juiz já coloca em 2 anos, tá bom? Então, o máximo que a pessoa pode ficar no RDD é 2 anos. E isso o que pode acontecer? Se ele fizer depois um outro fato de novo grave, crime doloso, que vai subverter a ordem lá dentro, o juiz pode colocar ele de novo no RDD. Mas por um fato só, ele só pode ficar no máximo 2 anos. Aí ele vai ficar o quê, Raquel? Na solitária. Olha aqui, inciso 2, recolhimento em cela individual. Então, ele vai ficar na solitária. Como é que vai ser as visitas para ele? Vai ser da seguinte maneira. Ele vai ter visita quinzenal, ele vai ter visita quinzenal com 2 pessoas. E é como se fosse nos Estados Unidos, aqueles filmes que a gente vê, aquele vidro, aquele material, porque ele não pode ter contato, ou uma grade, né? Ou numa grade, gostei, pode ser numa gradezinha. Ele, em regra, ou em tese, ele não pode ter contato físico com nenhum familiar dele. Então, ele vai ficar como se fosse em filme americano, num canto, e os familiares em outro, e essa visita não pode passar de 2 horas. Então, é uma coisa bem pesada. Vamos ver no próximo slide alguns direitos que ele vai ter. Ele pode sair da cela para pegar sol, mas ele só pode pegar sol por 2 horas diárias. Aqui o Moro disse que poderiam ser até 4 pessoas. Na lei antiga era só até 2. Então, aqui ele pode ficar até 4 pessoas e na lei antiga era somente 2 pessoas. Aqui no inciso 5º, toda vez, entrevistas sempre monitoradas, ou seja, quando ele tiver que conversar com alguma pessoa, vai ser sob vigilância, exceto se for com o advogado dele. Então, com o advogado dele, ele pode ter aquele momento de privacidade, tá bom? Professor, quer dizer que ele ainda continua tendo acesso a pessoas que cometeram o mesmo crime que ele? Não. Aqui no inciso 4 que tu está falando, Renan? É no inciso 4? O que acontece? Ele tem direito a sair da cela 2 horas por dia para pegar sol. Porém, tem uma regra absoluta. Essas pessoas que ele vai sair para pegar banho de sol não podem ser do mesmo grupo criminoso dele. Porque senão eles iam sair lá e eles iam combinar alguma coisa errada. Entendeu, Renan? Porque senão sai todo mundo do mesmo grupo, aí vai ficar uma patotinha lá, tá bom? Até porque é até 4 pessoas, mas não é obrigatório que seja as 4. Se o diretor da penitenciária entender que aquele cara é muito perigoso, vai deixar ele sozinho. Não, tu vai sozinho. O que o diretor da penitenciária não pode fazer é colocar 5, 6 pessoas. O limite é 4. Mais do que isso ele não pode fazer, senão ele vai estar cometendo uma irregularidade. Tá bom? As audiências judiciais desses casos, elas preferencialmente deveriam ser por videoconferência. Sabe por que isso aqui, Renan? Tu já viste o quanto que o Estado gasta de dinheiro com avião para ficar levando o Fernandinho Beiramar para cima e para baixo? O Fernandinho Beiramar,
quando ele vai fazer audiência, ele vai num jato privado, alugado pelo Estado, com uma tropa da Polícia Federal acompanhando ele. Então, vocês imaginem o gasto que esse cara traz para a nação. Então, a regra que foi colocada aqui no RDD é que, quando isso acontecer, deixa o cara lá no presídio federal ou no presídio estadual, né? Coloca uma câmera na cara dele e faz videoconferência, que aí é muito mais barato para a sociedade e não tem... Eu acho que o Moro andou bem, viu? As coisas aqui no RDD, eu acho que ele ficou bem bacana, tá bom? Adélio, a primeira situação que eu falei lá no artigo é que o preso só ia para o RDD se ele praticasse crime doloso dentro do presídio e virasse uma confusão. Essa é a regra que está lá. Porém, o parágrafo 1º me criou duas outras situações em que eu vou colocar o preso no RDD só pela fama dele. Quais são essas duas situações? Aqui, a inciso 1 é o Fernandinho Beiramar, que apresente alto risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal. Então, o cara, ele é tão perverso, o cara é tão malvado, o cara é tão perigoso, que ele ainda não aprontou nada. Mas só o fato de dizerem que ele está chegando naquele presídio, o diretor do presídio já começa a se tremer todinho, porque ele apresenta um alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento. Então, o que o diretor do presídio faz? Joga no RDD. Essa é a outra hipótese que eu falei que existe, que está no parágrafo 1º. Professor, no caso do Fernandinho, que a gente percebe é o grau de risco dele, mas, e aqui diz que ele só pode ficar por 2 anos, caso ele cometer algum outro crime, ele volta de novo para mais de 2 anos. No caso do Fernandinho, já não tem mais de 2 anos nesse sistema? Ele pode ficar mais de 2 anos? Não pode ficar mais de 2 anos. Gostei, Jodson, da tua pergunta. Ele não pode ficar mais de 2 anos, mas, se eu não me engano, tenho quase que certeza absoluta que eu vou te falar. Depois que o Fernandinho Beiramar estava preso, ele só parou de cometer crime depois que ele foi para o presídio federal. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, no presídio estadual que ele estava, ele mandou tocar fogo num rival dele que estava dentro do presídio numa cela. Ele mandou fazer o famoso sanduíche. Mandou colocar o rival dele no meio de 2 colchões, depois tu procura isso na internet. Ele mandou pegar um rival dele, colocou entre 2 colchões, amarrar o cara e tocar o fogo. Então, o Fernandinho Beiramar, depois que ele foi preso, ele ainda continuou praticando o crime. Mas vamos imaginar que depois que ele foi para o presídio federal, depois de 2 anos ele não pode ficar, porque a regra que está estabelecida ali é 2 anos. Se passa disso, já se tem interpretação que é tortura e que aí acaba desrespeitando princípios e preceitos constitucionais. Então ele vai sair, voltar para o outro presídio, se caso ele cometer o crime, que ele volta. Ele pode ficar no mesmo presídio, até numa cela separada, mas ele só não vai ficar no RDD. Porque o RDD, ele fica na solitária, ele tem que ficar sendo vigiado nas visitas. Então, ele sai do RDD e pode permanecer no mesmo presídio, que no caso seria um presídio federal. Tá bom? Perfeito, perfeito. E aí... Eu vi no artigo 124 da LEB, pesquisei aqui rapidinho na internet, e eu vi que o parágrafo único tinha sido vedado. Isso é verdade? Sim, o parágrafo único foi vedado, tá bom? Eu não tô aqui com a legislação aberta para mim, mas pode ficar aí, tá bom, Caio? Pode ficar acompanhando. Olha só aqui, Caio, no inciso 2, o que acontece? Diferente do inciso 1, Jodson. O cara também pode ir para o RDD na seguinte hipótese. Se cair sobre ele fundadas suspeitas, não é prova. Galera, olha a pegadinha aqui. Não é prova, é só suspeitas. Por isso que muita gente começou a questionar falando que essa lei ela tinha vários pontos inconstitucionais. Então, se tiver suspeita que a pessoa que está chegando no presídio ele tem envolvimento ou participação sob qualquer título com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independente dele ter feito nada no presídio, ele vai para o RDD. Tá bom, galera? Então, são essas 3 situações que ele vai para o regime disciplinar diferenciado, tá bom? Qual é a competência para incluir no RDD? É do juiz, o juiz que vai incluir no RDD, porém, existe uma hipótese prevista no artigo 60,
em que o diretor do presídio ele pode colocar o cara no RDD, mas imediatamente ele tem que avisar o juiz, que é aquela situação que ocorre naquele momento. Vamos imaginar que o diretor do presídio está lá na sala dele e o carcereiro chega lá batendo desesperado. Olha, fulano de tal acabou de matar um e arrancar a cabeça. O que o diretor do presídio fala? Olha, imediatamente, coloque ele no RDD, aí eu vou avisar o juiz e o juiz vai ter um prazo de 10 dias para decidir se aquela pessoa continua no RDD ou se ele sai do RDD. Tá bom, galera? Alguém ficou com dúvida no RDD? Eu não vou fazer nenhuma pergunta do RDD, porque como a lei ela praticamente mudou completamente, todas as perguntas que eu ia fazer para vocês, elas ficaram desatualizadas. E isso aqui é muito perguntado para concurso da Polícia Federal, para agência de inteligência, agora para agentes penitenciários federais, eles gostam muito de estar perguntando esse tema. Então, eu vou passar porque não interessa para a gente, tá bom? Agora, olha o que a gente vai aprender, Renan. A gente vai aprender qual é a regra que existe no Brasil para uma pessoa ser algemada. Tá bom, galera? Nós vamos aprender agora quando é que uma pessoa pode ser algemada, tá bom? Então, eu vou falar para vocês. Nós só temos 2 parâmetros sobre isso no Brasil. Sobre isso no Brasil, tá bom? Um é uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que vocês vão gravar o número dessa súmula, que é a súmula vinculante, e outro que é uma regra que a gente adota no Tribunal do Júri, mas eu vou só explicar para vocês, mas não adianta a gente conversar muito agora, porque ela não é objeto do nosso estudo, que vocês vão estudar isso em processo penal. Então, o que foi que o Supremo Tribunal fez? Como não existe uma lei no Brasil dizendo nada sobre o uso da algema, o Supremo Tribunal Federal ele se reuniu, tá bom, galera? Ele se reuniu e criou uma súmula vinculante que ela obriga todos os juízes a seguirem a determinação que o STF fez. O que ele diz, o STF? Olha só, todo mundo mentalmente também lendo essa súmula, porque a gente tem que gravar isso, e nos concursos públicos, eles perguntam o texto gravado dessa súmula. Então, aqui é questão de memorização. Quando é que pode ser usada a súmula? Pode ser usada na seguinte hipótese. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo de integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro. Deixa eu trazer aqui para baixo, só um minutinho. Resistência. Isso. Por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade, ou de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O que eu estou falando, galera? É o seguinte, se o policial chega contigo e fala, olha, você cometeu uma coisa errada, vamos para a delegacia. Se você não tiver enquadrado em nenhuma dessas hipóteses que está escrito aqui, o policial não pode te prender. Ponto. Se ele te prender, ele vai estar cometendo uma ilegalidade e olha o que ele vai estar sujeito, até perder o emprego dele. Por quê? Porque só pode colocar algema em caso de resistência, ou seja, se a pessoa resistir à prisão, se existir receio que a pessoa vá fugir, tá bom? Se a pessoa resistir, se a pessoa tiver receio que a pessoa vá fugir, ou se tiver perigo para a própria integridade física do cara ou de terceiros. O cara tentar se suicidar ou ameaçar bater em alguém. Então, tirando essa situação que vocês estão aprendendo agora, que é a súmula vinculante 11 do STF, ninguém pode, na hora da prisão, ser algemado. Tá bom, galera? Se não for essa situação prevista na súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, ninguém pode ser algemado no Brasil. Então, aqui a gente tem que gravar esse texto. Vamos ver o que... Professor? Oi. E no caso do flagrante, a pessoa também pode ser algemada? Não. A pessoa no flagrante, ela só pode ser algemada se ela resistir à prisão, tá bom?
se o policial entender que ela vai fugir, ou se ele colocar em vista, ou se ele colocar em perigo a integridade física do policial ou a sua própria integridade. O que ocorre, é o Vinícius que perguntou, que eu não consigo ver todo mundo. Sim. Vinícius, o que ocorre é que, geralmente, quando a pessoa foi pega em flagrante, ela vai fugir. Concorda comigo? Geralmente, não quer dizer que é obrigatório. Não quer dizer que é obrigatório. Vamos imaginar que a polícia... não estou falando que é obrigatório, mas geralmente, quando a pessoa é pega com a boca na botija, existe aquela situação dele querer fugir. O que tem que acontecer? Não basta o policial colocar só a algema na pessoa. Ele vai ter que escrever, fundamentando. Então, se o policial colocar a algema na pessoa, ele ainda vai ter que escrever justificando por que ele colocou a algema na pessoa. Aí ele vai ter que falar, olha, o cara ia querer fugir. Ou então o cara ia tentar suicídio, ou então o cara ia tentar me bater. Ou então ele... Justificar, né? Isso, justificar. Doutor Diogo? Estou ouvindo. Doutor, vale também para a questão de menores de idade? Alain, isso aqui é muito controverso, mas a maioria da jurisprudência entende que se o menor de idade se colocar nessa situação, pode-se usar a algema. Até porque uma das situações do uso da algema é para proteger a pessoa para ela não cometer atos contra a sua própria integridade física. Entendeu, Alain? Então, vamos imaginar que seja um menor de idade de 17 anos. Tem menino de 17 anos, Alain, que dá o dobro de mim e de ti. O cara é um armário com 2 metros de altura. Aí o cara vai tentar fugir. O que o policial, quem pegou ele em flagrante, vai colocar algema para tentar deixar ele retido. Então, é possível. Tá bom, Alain? Olha só, galera. No Tribunal de Justiça... Professor, todo e qualquer policial que fizer essa prisão, ele tem que justificar o porquê do uso da algema? Se ele colocar algema na pessoa, sim. Se ele só prender e levar para a delegacia, ele não precisa justificar nada. Agora, se ele colocou a algema na pessoa, aí ele vai ter que justificar porque isso foi feito. Inclusive, Stefani, aqui atrás a penalidade é pesada. O STF, ele diz que a prisão ela pode ser nula e a pessoa ainda vai responder e o Estado ainda pode pagar uma indenização. Então, aqui no finalzinho, vocês gravem até isso. Se colocou uma algema injustamente numa pessoa, sem estar nessa previsão legal, a pessoa, no final das contas, ela ainda vai poder receber uma indenização do Estado. Tá bom? No júri... Uma última pergunta. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode perguntar. Essa justificativa, ela é no próprio depoimento do policial, no caso de uma prisão em flagrante, ou ela deve ser num termo próprio? Eu entendo que se no próprio depoimento ele assinar, para mim, supriu. Mas tem gente que entende que tem que ser um documento à parte. Muita gente entende que tem que ser um documento à parte. Eu entendo que não está muito claro se é um documento à parte ou se no próprio depoimento lá no flagrante ele falando, assinando, já está justificado. Eu entendo, Cibele, que se ele assinou no flagrante, ele diz o motivo que ele levou algemado, para mim já está de bom tamanho. Além. Isso, e já cumpre o que está escrito na súmula vinculante. No júri, Alain, o preso não pode ir para julgamento com algema. Então, toda vez que vocês verem um júri, aqui no Tribunal do Júri, vocês sempre vão perceber que a regra é que o cara tem que ficar sentadinho sem algema. Sabe por que isso foi colocado na lei? Porque durante muito tempo se questionou que quando a pessoa fica sentada algemada, quem está decidindo a vida dessa pessoa é a população. O júri popular é o povo que decide. Então, quando você vê uma pessoa algemada, indiretamente você já está associando que ele é uma pessoa ou perigosa ou que ele fez algo errado. Então, por isso que a lei determinou que no julgamento de uma pessoa, no tribunal do júri, ela não pode estar algemada. Ela tem que ficar sentadinha ali numa boa. Porém,
existe a possibilidade que, justificadamente, se ele for fugir ou se não tiver segurança, de utilizar a algema, tá bom? Olha só, galera, eu falei para vocês que em concurso público, isso aqui é Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles vão testar a memória de vocês. Então, olha que interessante. Aqui, nessa questão de 2014, eles estão perguntando quando é possível o uso da algema. Aqui só vai saber responder quem tem a memória boa, porque praticamente é o mesmo texto, só tem uma pegadinha de um para outro. Então, olha como eles são filho da mãe, Alain, em concurso público. Eles vão testar a tua memória. Vou dar um minutinho para vocês verem. Sobre o uso de algemas, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos da súmula vinculante editada no Supremo Tribunal Federal. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de desobediência, de fundado receio de perigo de integridade física própria lei por parte do preso ou de terceiros. Justificar por escrito sob pena da sendo conservada a prisão ou autoprocessual. Só é lícito o uso de algemas em caso de desobediência e de fundado receio de fuga ou de... Olha, galera, pelo texto aqui eu estou vendo que é a letra C, senão, se minha memória não está falha, porque tem um direito de errar também, tá bom? Então, se eu não me engano, é a letra C. Eu acho que a letra C é a correta, é a letra C. Então, toda vez que for perguntado isso para vocês, eles vão querer saber se vocês gravaram o que está lá na súmula. Em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria. Justificar posso avançar? Escrito sob pena de responsabilidade disciplinar. De autoridade e nulidade da prisão do ato processual que refere-se. Tá bom? Posso avançar? É a letra C. Isso, letra C. Vou avançar. Isso aqui é uma pergunta que eu não vou trabalhar agora com vocês, não tem necessidade, tá bom? E aí, galera, preste atenção no que eu vou falar para todo mundo agora. Por hoje, a nossa aula acabou, tá bom? Então, nós terminamos, nós vimos 3 assuntos, eu vou pegar essa aula gravada e vou tentar jogar no link para quem não conseguiu acompanhar desde o início. E aí eu quero agora saber a impressão de vocês. Vocês gostaram da experiência? Foi boa? Deu para a gente aprender alguma coisa? Agora eu quero ouvir o feedback de vocês. Eu tô achando melhor do que na sala, viu? Aí tu avacalhou também, ela. Ele só falou isso porque ele tá com o cobertor dele aí, ó. Muito bem. Ótimo, professor, muito bom. Muito proveitosa. Tá bom. Eu Então, gostei. Para mim tá aprovado. Eu Eu também gostei amei. bastante. Só filé. Obrigado, professor. tá bom. Pena que Então. acabou rápido a aula. Mas eu acho que na quinta-feira nós vamos ter outra aula. Que bom. Muito bom, professor, muito bom. Passou muito rápido a aula. Então, na quinta-feira, possivelmente nós vamos ter outra aula e a gente vai continuar com esse tema, tá bom, turma? Na quinta-feira nós vamos continuar com esse tema. Eu gosto assim, quando fica com gosto de quero mais. Quando fica com gosto de quero mais, aí tá bem legal. Oi. Professor, o senhor vai disponibilizar esses slides para a gente, depois que o senhor editar e tudo? Eu vou tentar mandar agora por WhatsApp lá do grupo, tá bom? Eu já O senhor termino a podia aula. mandar os slides desde as aulas passadas, porque o senhor, toda aula, quando vai planejar, o senhor modifica, não é isso? Então, eu faço algumas modificações. Nesse aqui eu já modifiquei tudo, não vou mais modificar nada. Certo. Aí a gente não tem das aulas anteriores, se o senhor puder Tá bom, passar eu vou ótimo. terminar agora, já vou entrar no grupo da sala de aula e por aqui mesmo eu já faço a transferência, tá bom? Ô, professor, Tá parabéns bom. aí. Obrigada, Muito professor. boa a aula. Parabéns. Gostei da tua iniciativa. Obrigado mesmo, tá de parabéns, viu? Galera, deixa eu só falar uma Melhor coisa que para na vocês. sala, tem muita conversa paralela na sala. Deixa eu só Que é falar melhor. uma coisa, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu percebi o seguinte: eu vi alguns alunos saindo do grupo e falando assim: eu vou pedir reposição de aula ou eu vou assistir essa matéria em sala de aula. Galera, isso não vai existir.
Quando eles abrirem as Sim. aulas presenciais novamente, o que vai acontecer? Isso aqui que passou não existe. A gente vai pegar do que deveria ter continuado para frente. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o semestre ele vai terminar em junho. E aí, quando for agosto, já é outro semestre. Então, infelizmente, o professor que não adotar esse tipo de sistema de aula com vocês, ele não vai ter reposição, porque não vai ter como fazer essa reposição. Tá bom, galera? Só quero que vocês tenham ciência, porque muita gente pode sair do grupo e imaginar o seguinte: o professor vai dar de novo essa mesma aula em sala de aula. Não, não vai ter de novo essa aula em sala de aula, essa matéria em sala de aula, porque a gente vai ir caminhando. Mas eu vou deixar tudo gravado, tá bom? Então, turma, um abraço, boa noite. Obrigada, Até na quinta-feira. Obrigado, obrigada. professor. Valeu. Tchau. Boa noite a todos, pessoal. Valeu, Boa noite, professor. galera.